Alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos continuidade às funções oxigenadas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a cetona e o ácido carboxílico. Vamos lá? Então, para iniciar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a cetona. As cetonas são substâncias que apresentam um grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, aqui está o grupo funcional das cetonas. Então, você tem uma carbonila, que é um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, entre outros dois átomos de carbono. Então, nós costumamos, que nem nós utilizamos, a acetona, para tirar, remover esmaltes. A acetona, ela faz parte dessa função química de cetonas, que é caracterizada por esse grupo funcional, carbonila entre carbonos. Como que nós damos os nomes, então, de cetonas não ramificadas? Então, é bem semelhante, gente, a todos os outros que nós estamos vendo. Então, o prefixo, o número de carbonos da cadeia carbônica, o infixo "an", quando nós só tivermos ligações simples entre carbonos, a posição da carbonila e a terminação "ona". Então, todos os compostos, gente, que tem o nome terminado em "ona", faz parte do grupo de cetonas. Então, o primeiro passo é identificar a cadeia principal, que é aquela cadeia que tem a sequência mais longa de carbonos, e tem que possuir a carbonila, para configurar assim a cetona. E quando nós temos cadeias com mais de 4 carbonos, nós temos que passar a indicar, então, a posição da carbonila, numerando a cadeia sempre da extremidade mais próxima do grupo carbonila. Então, aqui, gente, por exemplo, eu tenho aqui uma carbonila, que é o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio entre carbonos. Então, eu já identifico que eu tenho aqui uma cetona. Então, como que eu dou o nome? Gente, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia carbônica? Eu tenho 3 carbonos. Então, meu prefixo é prop. Eu só tenho ligação simples entre o carbono, então, infixo "an", e como é uma acetona, terminação "ona". Então, como que é o nome desse composto? Propanona, O nome comum, gente, é acetona. Então, a acetona que nós utilizamos lá para remover o esmalte das unhas, ela é uma acetona e o nome oficial dela, de acordo com a EUPAC, é propanona. Aqui, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, Lembrando que no caso da acetona, nós só numeramos, só indicamos a posição da carbonila quando nós temos cadeias com mais de 4 carbonos, Então, aqui nesse caso, eu ainda não indico o número aqui, da minha posição de carbono, da carbonila. Então, eu tenho 4 carbonos, então meu prefixo é but. Como eu só tenho ligação simples entre os carbonos, infixo "an", e a terminação "ona". Então, o nome desse composto é butanona. E aqui eu já tenho um caso onde eu tenho que indicar a posição da carbonila, porque eu tenho mais de 4 carbonos, Então, quando eu tenho mais de 4 carbonos na minha cadeia carbônica, eu tenho que numerar essa cadeia carbônica, sendo que a minha numeração eu sempre tenho que iniciar da extremidade mais próxima do grupo carbonila. Então, eu começo aqui nesse carbono aqui da direita. Então, numero 1, 2, 3, 4, 5. A minha carbonila está aqui no carbono 2. Então, como que fica o nome dessa cetona? Eu tenho 5 carbonos, então meu prefixo é pente, o infixo é "an", porque eu só tenho ligações simples entre carbonos, a posição da carbonila é 2 e a terminação "ona". Então, o nome desse composto é pentan-2-ona. E quando eu tenho uma acetona ramificada, gente, é bem semelhante aos outros compostos, às outras funções oxigenadas que nós já vimos. A posição do radical, o nome do radical e o nome do composto, Lembrando que a numeração, ela sempre deve ser feita na extremidade mais próxima da carbonila, de modo que tanto a carbonila quanto as ramificações, elas têm o menor número possível, o menor número de posição possível. Então, aqui nesse caso, eu numero da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui o radical metil, que está aqui na posição 2, e a minha carbonila está na posição 3. Então, como que fica o nome desse composto? 2-metil, como a minha cadeia principal tem 5 carbonos, 2-metil pentan 3-ona. Por que 3, gente? É a posição em que está aqui a carbonila, ela está no carbono 3.
E eu também posso ter, gente, cetona cíclica, né? Quando a cetona está aqui numa cadeia carbônica, né? É um composto de cadeia fechada. Então, se ela não for ramificada, como que é o nome? Ciclo, o número de carbonos e a terminação anona. E se ela for ramificada, eu tenho que indicar a posição e o nome do radical. Então, aqui nesse caso, gente, eu tenho um ciclo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então ciclo pentanona, né? E aqui no caso, eu tenho uma cetona ramificada, cíclica ramificada, então eu sempre começo a numerar, né? O meu carbono número 1 vai ser o carbono que tem a carbonila, e aí eu tenho que numerar de modo que o meu radical tenha o menor número possível. Então, aqui nesse caso, eu vou numerar aqui no sentido horário. Então, eu tenho o meu radical metil, que está aqui na posição 2, e eu tenho a minha cetona, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, sendo que a minha carbonila está no carbono 1. Então, como que fica o nome desse composto? 2-metil-ciclohexanona. Então, como aqui a minha carbonila está sempre aqui na posição 1, gente, não precisa indicar aqui a posição da carbonila. E o ácido carboxílico, gente, é outra função oxigenada, né? Então, os ácidos carboxílicos são substâncias que se caracterizam pela presença do grupo carboxila na sua estrutura. E assim como acontece no aldeído, gente, esse grupo funcional aqui que configura o ácido carboxílico, ele sempre vai estar localizado na ponta da cadeia carbônica. Então, qual é esse grupo carboxila, né? É um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e OH. Então, cuidado, gente, para não confundir o ácido carboxílico com o aldeído. No aldeído, é C dupla O e ligação simples com o hidrogênio. No ácido carboxílico, é C dupla O, ligação simples com o OH. Então, cuidado aí para não confundir. Como que eu dou o nome, gente, do ácido carboxílico? Ácido, o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo "an", se só tiver ligações simples, e a terminação "oico", né? Então, sempre que eu tiver um composto que tem ácido e a terminação "oico", é porque ele faz parte do ácido carboxílico. Então, como que eu dou o nome? Gente, aqui, tá vendo? Ó, eu tenho C dupla OH, é um ácido carboxílico. Então, como que eu dou o nome? Eu tenho um carbono, então ácido, como eu tenho um carbono, ácido metanóico. O nome usual, gente, do ácido metanóico é o ácido fórmico. O ácido fórmico é o ácido que está presente em algumas formigas, né? É ele que é responsável por aquela ardência quando uma formiga te pica, tá bom? Aqui, gente, como que é o nome desse ácido? Eu sei que é um ácido carboxílico, porque eu tenho aqui, né, a presença do grupo carboxila, o grupo funcional, que é o C-OH. Eu tenho 2 carbonos, então o nome dele é ácido, como eu tenho 2 carbonos, ácido etanóico. O nome usual do ácido etanóico, gente, é o ácido acético, né? Lembrando que o ácido acético, ele está lá na composição do vinagre, né? O vinagre, basicamente, ele é ácido acético com água. Tá bom? Então, nós temos aí 2 ácidos carboxílicos muito importantes. Como que eu dou o nome, então, de um ácido carboxílico ramificado? Gente, a mesma coisa. Ácido, posição da radical, nome do radical, o prefixo e a terminação "oico", né? Então, eu sempre vou numerar a minha cadeia carbônica, então identifica a minha cadeia principal, que é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos e que possui aqui o meu grupo funcional do ácido carboxílico, né? Que é o grupo carboxila, e vou começar a numeração da extremidade mais próxima aqui do meu grupo funcional. Então, aqui nesse caso, eu começo a minha numeração aqui do meu grupo funcional. Então, eu tenho 2 grupos de radicais aqui, gente. Eu tenho o CH2 e CH3, que é o etil, que está aqui na posição 2, e eu tenho o radical metil, que está aqui na posição 3. Lembra, quando eu tenho 2 radicais diferentes, na hora de dar o nome, eu dou preferência, né, sempre pela ordem alfabética. Então, no nome, primeiro vai aparecer o etil. Então, ácido 2-etil, porque ele está aqui no carbono 2, 3-metil, porque o metil está no carbono 3, e o nome do ácido, né? Como eu tenho 5 carbonos, pente. Então, ácido 2-etil, 3-metil, pentanóico. Então, gente, resumindo, até agora nós já aprendemos algumas funções oxigenadas. Nós aprendemos o álcool, que quando eu tenho hidroxila ligada a carbonos saturados e a terminação é OL.
O fenol, que é quando nós temos a hidroxila ligada a um anel aromático, né, hidroxibenzeno. O aldeído, que é quando você tem o carbono formando dupla ligação com o oxigênio e fazendo uma simples com hidrogênio. Então, a terminação, né, dos nomes dos aldeídos é al. A acetona, que é quando você tem uma carbonila entre dois carbonos e a terminação dos nomes das cetonas é ona. E ácido carboxílico, que é quando você tem um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e OH. E no caso dos ácidos carboxílicos, o nome é ácido, o prefixo e a terminação óico. Então, gente, agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar a nomenclatura de cetonas e de ácidos carboxílicos e também aproveitar e tirar as dúvidas. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.